Dando continuidade à série de vídeos que estou postando, agora eu vou falar sobre as duas mortes. Por isso iremos entrar em um assunto muito polêmico, comentado pela sociedade, assunto esse referente à morte. Pois a partir do momento em que o homem passa a tomar consciência sobre ela, logo acaba se abrindo uma lacuna intransponível na vida do homem, que passa a acompanhá-lo durante toda a sua vida, de forma que a morte, por assim dizer, tem se tornado para a sociedade um mistério enigmático, que a tem levado a questionar a própria existência. E este questionamento definitivamente não é algo irônico, pois a morte tem levado a humanidade toda a perecer segundo ou semelhante aos animais. Para falar sobre esse tema, começaremos a analisar o livro de Eclesiastes no capítulo 3, do versículo 18 ao 20, onde o pregador diz: Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Veja bem, diante dessas colocações, aconselho todos a levarem em consideração tudo que o pregador fez questão de mencionar. Segundo ele, o homem se encontra na mesma condição dos animais por compartilhar da mesma natureza, pois assim como a natureza do homem terreno é composta por carne e sangue, exatamente assim também é a dos animais. Ambos são, na realidade, apenas alma viventes e não espíritos. Não acabam por aqui as semelhanças, pois até mesmo o fôlego de vida dos animais, segundo o pregador, é o mesmo do homem. Ou seja, o mesmo Espírito de Deus que habita em nossos corpos habita nos animais, pois de outra forma seria impossível os animais permanecerem vivos. Pois embora o Espírito de Deus habite nos corpos dos animais, não significa que eles sejam seres espirituais. E assim também é com respeito ao homem que ainda não nasceu do Espírito, conforme consta no livro de João, no capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Podemos perceber que o pregador não se equivocou ao afirmar que o homem natural em si mesmo é como os animais, pois segundo João, o que é nascido da carne é apenas carne. Sendo assim, podemos perceber que ambos, homens e animais, são na realidade apenas pó, independente deles possuírem o Espírito do Criador em seus corpos. Essa questão, porém, acaba gerando uma dúvida, pois se o homem natural compartilha da mesma natureza dos animais, o que acontece com ele após a morte? Por acaso, mesmo sem ter nascido do Espírito, ele vai para o céu? É claro que não. Pois se o homem fosse para o céu, então com certeza os animais também iriam. Porque ambos são compostos apenas por matéria. E como sabemos, carne e sangue não entra no reino do céu. Só o segundo homem, o espiritual, aquele que nasceu de Deus, é que vai habitar no céu. Simplificando, somente o Espírito herdará o reino dos céus. E se você ainda não nasceu do Espírito, como poderá ir para lá? Vamos utilizar a lógica para entendermos esse assunto. Um gato vai para o reino dos céus? Um cachorro? Ou ainda, quem sabe, um boi? É claro que não. A resposta para essa questão é simples. Carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. O reino do céu encontra-se no plano espiritual e não material. Vamos dar sequência a esse assunto, analisando mais detalhadamente o motivo que leva a humanidade a perecer semelhante aos animais. Nas Escrituras Sagradas está escrito que o salário do pecado é a morte. Sendo assim, a morte é a consequência do pecado. E se isso realmente é verdade, então por que os cristãos afirmam que aqueles que morreram nessa terra terão a oportunidade de entrar no reino dos céus, sendo que o que os levou a perecer foi exatamente uma vida de pecado? Por acaso os pecadores herdarão o céu? Os cristãos também afirmam que os mortos serão julgados depois da morte, na vinda de Cristo. Ora, se tal pessoa já morreu, o pecado já foi pago, pois foi exatamente na carne que o pecado foi condenado, a fim de que todo aquele que pecasse, morresse. De outra forma, quem seria julgado seria o Espírito no lugar da carne, pois a carne já não existiria. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 ao 10, está escrito: Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os
porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Porém, tudo quanto tiver a mão para fazeres, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimentos e nem sabedoria alguma. Amigo, esse assunto diz respeito às pessoas que nasceram apenas da carne e vieram a falecer sem terem nascido do Espírito. Os versículos que acabamos de ler nos relatam que os mortos que faleceram sem ter nascido do Espírito não terão recompensa, porque a memória deles jaz no esquecimento para sempre. E também a palavra nos afirma que o lugar para onde os mortos vão não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse lugar não é o céu, porque no céu com toda certeza há conhecimento e sabedoria, porque Deus é onisciente e dono de toda a sabedoria. E no inferno é impossível, pois sem a alma, como você sofreria? Além do mais, como poderia o espírito ir para o inferno, sendo que o espírito pertence a Deus? Quando o homem morre, a alma é desfeita, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Na essência, não se esqueçam que o homem é como os animais, todos vieram do pó e ao pó tornarão. Ora, sendo que os animais não vão para o céu nem para o inferno, o mesmo acontece com o homem nascido apenas da carne. Isso significa que o homem apenas deixa de existir como se nunca tivesse nascido. Para nos aprofundarmos nesse assunto, passaremos a analisar também a parte simbólica, referente ao céu e ao inferno. Segundo a Bíblia, o reino dos céus é simbolizado por ouro, prata e pedras preciosas. Em outras palavras, Deus usou aquilo que o homem considerava de maior valor nessa terra para relatar a glória do seu reino a nós, homens. Pois era impossível ao homem carnal compreendê-lo de outra forma. Podemos ver que o reino dos céus não é feito de tais materiais. O reino do céu é espiritual. Isso significa que a percepção que o homem natural possui em relação ao reino dos céus se trata apenas de um ponto de vista distorcido em relação ao verdadeiro reino dos céus. E essa mesma regra também se aplica ao inferno descrito pela Bíblia. Segundo seus relatos, o inferno também se encontra em um plano espiritual. Logo, o fogo que foi atribuído ao inferno também é simbólico. O fogo se trata de matéria, assim podemos constatar que o inferno descrito pela Bíblia também é simbólico. Em outras palavras, Deus usou aquilo que o homem mais temia e atribuiu isso ao inferno, para que ele temesse e se afastasse do pecado. E o que também é simbólico é o fato do homem padecer no inferno, pois lá o homem seria um espírito, e o espírito pertence a Deus. Em outras palavras, ele é o próprio Deus. Veja bem, ao nascer do Espírito de Deus, você e Deus passam a ser um só Espírito, como consta no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E se você já nasceu do Espírito de Deus, como poderia ir para o inferno? Alguns poderão questionar essa declaração afirmando que só irão para o inferno aqueles que não nasceram do Espírito de Deus. Peço que preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Para ir para o reino dos céus é preciso primeiro nascer do Espírito e tornar-se um com Ele, pois carne e sangue não entram no reino do céu, certo? Assim, o inferno também se localiza no plano espiritual, segundo a tradição cristã. Usando a lógica, os que não tiverem se arrependido de seus pecados serão lançados no inferno após a morte. Porém, se o pecador morreu sem ter nascido do Espírito, como ele será lançado no inferno? Já que para ser lançado no inferno, ele também teria que ter se tornado um espírito, pois o inferno se localiza em um plano espiritual. Alguns poderão afirmar que o espírito que irá para o inferno será o do pecador, e não o de Deus. Mas o problema é que o homem natural não é um espírito, ele é a alma vivente, e não espírito vivente. Isso se encontra escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 45. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, em espírito vivificante. Com essa declaração podemos ver claramente que a pessoa que ainda não nasceu do Espírito é apenas alma vivente. Sendo assim, o Espírito que habita no homem natural trata-se do Espírito de Deus. A própria Bíblia afirma que o homem natural possui um Espírito, não que ele é um Espírito.
E a união desses dois cria nele a alma, sendo que se o espírito deixar o corpo, a alma será desfeita. Então vejam que a única maneira de nos tornarmos um espírito é nascendo de Deus. Ao contrário, se cumprirá o que diz as Escrituras Sagradas em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E é exatamente neste ponto que todos podemos constatar que é óbvio que o espírito não irá para o inferno, pois ele voltará para Deus. Veja que neste contexto não se está afirmando que o espírito de Deus voltaria para ele, e ao mesmo tempo, se o homem não viesse a arrepender-se dos seus pecados, o seu espírito iria para o inferno. A Bíblia diz apenas que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Também não se esqueça de que a própria Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Neste ponto, podemos constatar que é óbvio que o espírito não irá para o inferno. Ele voltará para Deus. A Bíblia diz apenas que o pó voltará à terra como era e o espírito voltará a Deus que o deu. Veja que a união entre o pó e o espírito constitui a alma vivente, ao passo que se Deus tirar o seu espírito de nós, a alma será desfeita, e a única coisa que sobrará é o pó, pois a alma não existirá mais e o pó terá voltado à terra e o espírito a Deus. Sendo assim, tanto o céu como o inferno descrito na Bíblia são simbólicos. Certamente que o céu não se encontra em um plano físico formado por ouro e pedras preciosas, e sim em um plano espiritual. Lá, carne e sangue não entram, somente os que nasceram do Espírito entrarão no céu. Semelhantemente, o inferno não se encontra em um plano espiritual, e sim material. O significado da palavra inferno em aramaico é sepultura. Dessa forma, podemos ver claramente por que o reino de Satanás tem autoridade somente sobre a carne, e não sobre o espírito. Veja bem, o pecado foi condenado na carne, e é exatamente sobre a carne que Satanás tem poder, e não sobre o espírito. O espírito pertence a Deus. Isso significa que Satanás tem autoridade para fazer separação entre Deus e o homem, fazendo com que o homem viva uma vida de pecado, impossibilitando-o de nascer do espírito, levando-o à morte e à extinção de sua existência. O reino de Satanás é aqui nessa terra, em nossa mente, onde ele tem autoridade e domínio para fazer o homem perecer semelhante aos animais. A única diferença entre o homem e o animal é que o homem possui a capacidade de distinguir o bem do mal, capacidade essa que os animais não possuem, por seguirem cegamente os seus instintos sem questioná-los. Porém, essa capacidade não terá valor algum, se ele não usá-la para aborrecer sua natureza terrena, buscando nascer do Espírito. Se o homem chegar a morrer sem ter nascido do Espírito, ele acabará tendo o mesmo fim dos animais, por ser em si mesmo apenas pó. Até aqui falamos apenas sobre a segunda morte. Daqui para frente passaremos a analisar também a primeira morte, que é a do velho homem. Para isso vamos atentar para as palavras de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus, mediante uma determinada situação, acabou se expressando da seguinte forma: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Diante dessa afirmação, podemos averiguar que Jesus mencionou haver dois tipos de mortos. A primeira classificação de mortos que Jesus menciona é referente às pessoas que ainda não haviam nascido do Espírito. Essas pessoas são chamadas de mortos por Jesus por não possuírem vida em si mesma. Aquele que não possui o Filho está morto em seus pecados. E se essas pessoas se encontram em pecado, significa que elas não haviam nascido do Espírito, pois se tivessem nascido do Espírito, já estariam justificadas. A segunda classificação de mortos simboliza a segunda morte, ou a separação do Espírito de Deus que leva o homem de volta ao pó. Esse é aquele que desce às regiões tenebrosas, chamadas de sepultura, e deixa de existir para sempre. É semelhante aos animais que perecem, por ser apenas carne. No livro de Salmos, no capítulo 103, versículo 14, Davi diz: Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Você poderá afirmar que tem um espírito que não é feito só de carne.
Direi que é verdade. Porém, esse espírito em breve deixará o seu corpo feito de pó e voltará a Deus que o deu. Então o que restará de você será só o pó. Veja por você mesmo o que Deus fala sobre esse assunto no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Como podemos ver, segundo Deus, você possui um espírito apenas por um determinado tempo. Ou seja, o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. Amigo, por um tempo você possui um espírito, mas em nenhum momento você passou a ser um espírito. Porque ao dizer eu tenho um espírito, automaticamente você está declarando que tem e não que é um espírito. Sendo assim, tirando o Senhor o espírito dele, você passará a ser apenas pó. Vamos estudar mais alguns exemplos a respeito da primeira morte. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo relata nesse versículo que a primeira ressurreição, a do novo homem, segundo Cristo, acontece com o homem em vida, e não após ele ter sido posto na sepultura. A sepultura é a segunda morte. Isso significa que para aquele que morreu em seus pecados sem ter sido purificado de seus atos, não há mais esperança. Esperança só há para aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder algum, porque mesmo que o seu corpo humano venha a se desfazer, a sua existência não será afetada. Pois ao ter nascido do Espírito, o homem passou a ser considerado concidadão no reino dos céus. Veja bem, há uma forma simples de explicar tudo isso. Aquele que nasce nessa terra tem o seu nome escrito em uma espécie de livro que fica registrado no cartório, conforme manda a lei. E assim passa a ser considerado um cidadão na sua pátria. Dessa mesma forma, aquele que nasce do Espírito tem o seu nome escrito no livro da vida e, consequentemente, passa a ser considerado um ser espiritual, independente de ainda encontrar-se em um corpo formado do pó. Conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Veja bem, em outras palavras, se você vier a morrer sem ter nascido do Espírito, primeiro, a segunda morte terá poder sobre você. Sobre a carne e o sangue, a morte tem poder. Porém, se você tiver nascido do Espírito, a segunda morte, que é a destruição do seu corpo, não te afetará. Você não será mais aquele corpo e aquela consciência formados do pó da terra, e sim um espírito, e o espírito é imortal, pois ele é o próprio Deus. E quanto a ter morrido, terá sido apenas para o pecado, e a partir deste momento você reinará em vida com Deus, pois você e Deus serão uma só pessoa. E como a morte não tem domínio sobre Deus, também ela não terá poder sobre você. No livro de Salmos, capítulo 49, versículo 9, está escrito: para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Não como vos engano, dizendo que após serem postos na sepultura, isto é, depois de terem sofrido a segunda morte, irão ter com Deus para serem julgados por ele. Se você sofrer a segunda morte sem ter passado pela primeira, já não restará mais nada para ser julgado. O pecado foi condenado na carne, a fim de que todo o que pecasse morresse. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículos 31 e 32, a respeito dos mortos, Jesus diz: quanto à ressurreição dos mortos, Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que Jesus está declarando nesse versículo é que Deus é Deus somente dos vivos. Por isso ele menciona o nome de Abraão, Isaque e Jacó como referência. Esses já haviam passado pela primeira ressurreição, que é a morte do velho homem. Assim, eles já haviam nascido do Espírito, passando da morte para a vida. E quanto aos mortos declarados nesse versículo, ele está se referindo aos seres humanos que ainda não passaram pela primeira morte, que é do velho homem. Esses são considerados como mortos por Deus, simplesmente por não haverem nascido da nova natureza espiritual. Por isso, Jesus passou a ser exemplo para nós sermos seus imitadores, para que deixássemos de viver segundo a carne, como podemos verificar na passagem em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quando Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte,
mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esta tem que ser nossa prioridade, nascer do Espírito. Nascendo do Espírito, teremos passado da morte para a vida, e a morte já não existirá. No livro de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo também menciona em Romanos, capítulo 6, versículo 7, quem morreu está justificado do pecado. Essa morte, porém, tem dois significados: quem morreu para a velha natureza, ou quem morreu e foi para a sepultura. Em ambas as mortes aqui mencionadas, são cancelados os pecados após suas consumações. Assim, aquele que morreu para a velha natureza, logo já nasceu do Espírito, e mediante a morte da velha natureza, já não consta pecado algum, pois não é mais carne, sim Espírito. Quanto ao que foi para a sepultura, também não consta mais pecado algum contra ele. Ao morrer, todos os seus pecados foram pagos. O pecado foi condenado justamente na carne, a fim de que todo o que pecasse morresse. O único problema é que quem sofreu a segunda morte, sem ter passado pela primeira, terá deixado de existir para sempre, e assim pereceu semelhante aos animais. Bom, os povos de todo o mundo estão sendo postos na sepultura por aqueles que se chamam homens de Deus. A todos que dizem, eu aceito o Senhor como meu único Salvador, é dito que já nasceram do Espírito do Senhor. Mas o verdadeiro nascer do Espírito só se concretiza com o despojamento completo do corpo da carne, e não com simples palavras jogadas ao vento. Caros amigos, uma pessoa de carne e sangue só passa a existir de fato a partir do momento em que ela passa a tomar consciência que existe neste mundo. Mas se ela não nascer, ela não tomará consciência que existe. Dessa forma, se você ainda não nasceu do Espírito de Deus, você ainda não existe de fato, pois sua verdadeira consciência é espiritual. Sendo assim, se você ainda não tem consciência de quem realmente você é porque você ainda não nasceu de fato. E isso é o mesmo que estar morto. Um morto não tem consciência de nada. Por isso, Deus fez a seguinte afirmação aos que ainda não haviam nascido do seu Espírito: vós estáis mortos em vossos pecados. A afirmação que Deus usou para definir o verdadeiro estado em que o homem se encontra é extremamente lógica. Se a nossa consciência ainda nos acusa de pecados, é porque ainda não nascemos do Espírito. Veja que a condição de morto imposto por Deus é referente aos que ainda não nasceram de seu Espírito. Em outras palavras, os que ainda se encontram iludidos por uma consciência de carne sujeita ao domínio dos principados e potestades deste mundo, os quais têm por única finalidade manipular os seres humanos até que eles durmam o sono da morte. Desse modo, as pessoas deixam de existir para sempre, por nunca haverem nascido de verdade. Assim, está se cumprindo a palavra de Deus referente ao livro de Salmos, no capítulo 49, versículo 12, quando se afirma: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a astúcia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem que eles dizem: como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que eles habitam. Não, é lamentável, mas é lamentável ver o estado que o ser humano, principalmente os cristãos, que se acham serem seres diferenciados dos demais, perceberem que na verdade se encontram na mesma classificação de mortos impostos por Deus por não haverem nascido do seu Espírito. Eu ainda tenho muitos assuntos que mencionar e estarei dando sequência nos próximos vídeos desse canal, explicando muitos outros assuntos que ajudarão a montar o quebra-cabeça, para vocês conseguirem entrar, vamos dizer assim, vocês conseguirem fazer conexão com todo o tema bíblico. O próximo tema será a respeito da volta de Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não compreendeu alguma coisa, volte para trás, aperte pause, reflita, faça uma análise bem completa, um estudo bíblico, pegue a sua Bíblia
Não faça um julgamento precipitado sem antes averiguar tudo que acabei de mencionar. Seria isso e até a próxima.